Olá e bem-vindo! Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever em nosso canal do YouTube para notícias e atualizações. Janeiro marcou um início de ano positivo, mas volátil, para os investidores em meio a mudanças de mercado e preocupações com políticas. Olhando para o futuro, os investidores estão focados na última rodada de tarifas e seu impacto na economia global e na inflação. Em janeiro, os mercados financeiros foram impulsionados por interrupções tecnológicas e transições políticas. Um avanço relatado em inteligência artificial pela empresa chinesa DeepSeek levou a declínios em algumas ações de tecnologia, principalmente a Nvidia. A DeepSeek supostamente construiu modelos de ponta que exigem 95 a 97% menos recursos para treinar do que aqueles criados pela OpenAI e outras empresas líderes. Embora isso ainda esteja sendo validado, a OpenAI afirma que a DeepSeek usou seus modelos. A possibilidade de que a indústria exija muito menos recursos de computação e energia se espalhou pelos mercados financeiros. As ações de tecnologia da informação foram impactadas por notícias recentes de inteligência artificial. Os desenvolvimentos tecnológicos são importantes para todos os investidores, não apenas aqueles focados em ações de tecnologia, pois esses setores cresceram em importância nos últimos anos. A tecnologia e a inteligência artificial agora respondem por uma parcela significativa dos principais índices de mercado, incluindo o S&P 500 e o Nasdaq, e são cada vez mais usadas por todos os setores da economia. Novas tarifas foram implementadas, incluindo uma tarifa de 10% sobre a China e uma tarifa de 25% sobre o Canadá. Uma tarifa de 25% sobre produtos do México foi suspensa por um mês após um acordo ser alcançado com o presidente mexicano. As tarifas criaram incerteza em torno das relações comerciais globais, inflação e crescimento econômico. O Canadá já respondeu com suas próprias tarifas sobre produtos dos Estados Unidos. O impacto econômico exato ainda não está claro e levará tempo para se revelar. Novas tarifas impactam nossos parceiros comerciais mais próximos. O propósito declarado dessas tarifas é gerar receita governamental adicional, negociar a segurança da fronteira e proteger as indústrias nacionais. É importante ter em mente que os mercados também estavam com medo das crescentes guerras comerciais de 2017 a 2019. Apesar de muita incerteza, os mercados geralmente tiveram um bom desempenho durante esse período, e as empresas se adaptaram diversificando suas cadeias de suprimentos. Em última análise, as tarifas foram um meio de negociar novos acordos comerciais, como o Acordo Estados Unidos-México, Canadá e o Acordo Comercial de Fase 1 com a China. Economistas e analistas de mercado preveem que essas medidas podem ter implicações econômicas para consumidores e empresas, incluindo o potencial de inflação mais alta. Diferentes setores enfrentam desafios distintos. A indústria automotiva deve navegar em complexas cadeias de suprimentos transfronteiriças, importadores agrícolas estão lutando com potenciais aumentos de preços em produtos frescos e os mercados de energia devem se ajustar aos novos custos das importações de petróleo canadense, embora a uma taxa mais lenta de 10%. Apesar da reação imediata do mercado, isso levará tempo para se desenrolar. Por fim, o Federal Reserve decidiu manter as taxas estáveis em 4,25% a 4,50% em sua reunião de janeiro. Isso representa uma pausa nos cortes de taxas após ter reduzido as taxas em 3 reuniões anteriores. As medidas atuais baseadas no mercado sugerem que o Fed pode cortar as taxas apenas 2 vezes em 2025, embora essas expectativas possam mudar rapidamente. O Fed tomou essa decisão porque a economia está crescendo de forma constante, o mercado de trabalho está forte e a inflação continua teimosa. Dados recentes mostram que a inflação acelerou ligeiramente em uma base ano a ano devido a fatores como custos de energia. As taxas de juros de longo prazo também permaneceram elevadas, sugerindo que os investidores também acreditam que a política monetária precisará permanecer rígida por um longo período para garantir a estabilidade de preços. O Fed tomou essa decisão porque a economia está crescendo de forma constante, o mercado de trabalho está forte e a inflação continua teimosa. Dados recentes mostram que a inflação acelerou ligeiramente em uma base ano a ano devido a fatores como custos de energia. As taxas de juros de longo prazo também permaneceram elevadas, sugerindo que os investidores também acreditam que a política monetária precisará permanecer rígida por um longo período para garantir a estabilidade de preços. Manter a disciplina só aumentará em importância à medida que a atenção do investidor se concentrar na implementação de novas políticas de administração, decisões do Federal Reserve e desenvolvimentos tecnológicos em andamento.
Com esses fatores continuando a influenciar os mercados, aqueles que conseguem manter uma perspectiva mais ampla estarão melhor posicionados para atingir seus objetivos financeiros. Como resultado final, os movimentos de mercado de janeiro reforçam a necessidade de manter um foco de longo prazo. Os mercados geralmente subirão ao longo do mês, apesar das oscilações diárias devido a manchetes e anúncios de políticas. É importante manter um portfólio devidamente construído para gerenciar a volatilidade, idealmente com o suporte de um consultor confiável. Obrigado por ouvir. Para informações adicionais, visite o site mra.advisory.com.